tem a situação do zagueiro uruguaio chegando no Vasco da Gama. A negociação estava certa, depois deu uma travada, agora sacramentada, jogador já a caminho do Rio de Janeiro. Vamos falar também de um possível substituto de Pablo Verratti, caso ele deixe o Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Sforza, que está perto de deixar o Vasco e voltar para o futebol argentino. E aí ontem surgiu uma informação da ESPN. Não faz o menor sentido isso, cara. Não, só na pilha. Se fosse Flamengo, ele comprava. Mas alguém publicou isso. Eu não lembro quem foi, tá? Alguém publicou que o Flamengo fez proposta por ele. Alguém publicou isso. É tão louca a parada que porque agora o Flamengo teve o negócio do Caio Jorge, aí teve o do Brazão e tal, aí querem surfar. Aí botaram notícia como se fosse há 6 meses atrás. Publicaram hoje, há 6 meses atrás. Cara, vocês estão de sacanagem. Não, é loucura, é loucura, é loucura. Tem vascaíno que acredita. Mas tem vascaíno que acreditou pra caramba, né? Fica nessa coisa. Não, cara, porra. Mas o Ryan não pro Flamengo. Cara, que loucura, cara. Eu acho que foi o Flávio Dias que soltou essa notícia? Eu não sei. Estão dizendo que foi o Flávio Dias, eu não sei. Eu não tenho essa informação. Flávio Dias falou, mas nem vai saber. Eu não sei, cara. Eu li que alguém deu essa notícia, mas eu nem sei quem publicou. Se foi o Flávio, ele tem que ser cobrado. Mas olha só, gente, em relação ao Ryan, vamos começar falando do Ryan, vou falar do Saldiva e do Paulinho. Paulinho acertou com o Internacional. E Paulinho que estava no Vasco, até agora um amigo meu me mandou mensagem que o Wagner Martins, grande Vaguinho lá de Porto Alegre, falou, o que você me diz sobre ele? Porque o Inter acabou de anunciar a contratação dele. Cara, eu digo para você o seguinte, o Paulinho foi um grande jogador em 2023, em 2024 ele sofreu uma grave lesão no joelho, tá? E em 2025 ele voltou e não jogou, não conseguiu performar. Pode ser que em 2026 ele consiga reformar, atuar bem? Pode. Mas ele não atuou bem em 2025. Ele foi muito mal, por isso que o Vasco não renovou com ele. Então, cara, o Paulinho, boa sorte para ele, que ele vá muito bem no Inter, mas no Vasco ele não foi. Perdeu espaço, que seria um bom jogador para estar ali na reserva, ou brigar por vaga titular, mas não foi. Então, o Paulinho, sem contrato com o Vasco, seguiu para o Inter. Saldívia é aguardado no Rio de Janeiro, hoje ou amanhã, vai assinar contrato 3 anos, está tudo certo em relação ao Vasco da Gama, tá? Eu falei reformar, renovar o contrato. Ou reformar o contrato, também pode ser, é uma expressão que se usa no futebol também. Quem mais? O Vasco vai comprar, vai inicialmente pegar 55% dos direitos dele e depois, no final do contrato, a obrigação de pegar mais 20 ou 25%. Então, o Colo-Colo fica sócio do Vasco na operação. 3 anos de contrato. Ryan, hoje, inclusive, trouxe o café em cima desse assunto. Bayern e Borussia teriam sondado o Vasco. Ele é um cara, o Rei, que está no mercado. É um jogador efetivamente de mercado europeu. O próprio Adriano, a quem ele foi comparado, já disse isso. E tem 19 anos. Ele não vai sair para a prateleira do Zenit, não vai sair para o Al Hilal, para o Al Nassr, ele não vai para prateleiras que não vão botá-lo em evidência. Sim. Então ele vai para prateleiras como Bundesliga, Campeonato Espanhol, Premier League, é para lá que ele vai. E segundo a ESPN, a proposta seria de 50 milhões de euros. Como é que faz para dizer não para uma proposta dessa? A proposta de 50 milhões de euros? Pelo Ryan. Porra, já era, filho. Não tem como segurar. Seria a maior proposta do futebol brasileiro. Ele sairia mais caro que o Estevão, que o Endrick, que o Vinícius Júnior. Como é que vai dizer não? Exatamente. Então, não tem como. Se a proposta vier, eu imagino que a multa sendo 80, o Vasco vendendo por 50, tenha gatilhos ainda de bônus e tal, e metas que conseguiriam ainda ultrapassar esse valor. Mas, por enquanto, não há nada oficial. Que vai chegar alguma coisa nessa janela? Vai. Agora, a tendência é o Vasco tentar na negociação segurá-lo até o meio do ano, e aí sim, esquece. E o Cruzeiro que fechou com o Gerson? Gerson, olha aqui, ó, sugestão para você. Fale com esse senhor de idade de cabelo de Lacaju, que se o OBS não atualizou e tirou alguma configuração do padrão dele, toda atualização do OBS faz ou alguma coisa. Você Pode tá pelo ser, OBS? eu estou usando o OBS, para funcionar aqui, eu estou usando o OBS como a câmera virtual. Pra você ter uma ideia. Mas, porque a gente está pelo StreamYard. Bom, obrigado, valeu. Eu uso, como estava travando, eu uso o OBS, boto câmera virtual e boto para cá, jogo para cá.
Uma loucura. Então tá, bota pra cá, bota pra lá. Mas tu viu Vamos que lá. o Gerson foi a maior contratação Acertou da com história o do Cruzeiro. futebol Maior brasileiro, do contratação. Cruzeiro. É. Os Cruzeirenses, cara, eu vou te falar uma parada. Os Cruzeirenses têm que comemorar mesmo, cara, porque o Gerson joga muita bola. Ah, O sim. Gerson joga Titular muita bola. O absoluto. problema é o combo, né, meu amigo? O problema do Gerson é o combo. Vai jogar muita bola. Ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer. É isso. Ano que vem não, esse ano. Não, ele pode ano ficar, que ele vem que pode se ficar diz um tá, ano. pro final do ano, tá, entendi. Aí já começa aquela coisa de. Ele fez 3 anos de salário. contrato. Fez 3 anos de contrato. Esquece, ele não cumpre os 3 anos. É exatamente isso. Entendeu? Aí fica nessa. Agora sim, o próprio Gerson cavou o osso pra cima no Flamengo, né? Ele nunca mais volta pro Flamengo, né? Não, mas a forma como ele saiu foi muito ruim, né? A dona Rio, respondendo a você, 389. É a informação que eu tenho. O quê? Coringa traíra do Flamengo. Ele já saiu mal pra cacete, né, do Flamengo. Cara, mas eu não. Cara, é uma coisa impressionante, cara. Plano de carreira, meu garoto. É o plano de carreira, exatamente. Ele podia ser ídolo aqui, podia ter vencido o Libertadores de Brasileirão, podia estar aí bem pra caramba, pra Copa do Mundo. Claro. Mas o cara optou por isso. Aí os cruzeirenses estão achando que os flamenguistas estão chorando porque o Gerson foi pro lá. Cara, eu não conheço um flamenguista que era o retorno de Gerson, porque tá todo mundo puto com ele. Mas não é só Mas com geral ele, puto com com o ele, pai, né? pô. Com o pai dele também, né? Mas assim, pai ele, né, o Fábio? Porra. Não, claro. O Gerson não é criança, né? Porra, se o pai faz isso, o filho aceitou. Como é que faz pra entrar numa negociação? Perde o Ryan, traz o Almada. Não dá pra fazer essa conta de toma lá da cá. Como é que tá a situação do Verratti? Proposta séria, Rogério? Falei hoje com um grande amigo do Verratti que me disse o seguinte, falou, cara, ele tá muito feliz no Rio e alguns indícios corroboram com isso. Ele comprou recentemente, agora em 2025, uma casa aqui na Barra da Tijuca, ou seja, ele não mora mais de aluguel. Se o cara comprou, ele tá investindo. Conseguiu um financiamento na Caixa? Não precisou. O filhinho dele nasceu aqui, o filho mais velho estuda num colégio que já está ambientado. Então, assim, cara, é muito difícil. E outra, o Coutinho é um parceirão dele, e o Coutinho tem uma característica, pela sua introspectividade, de ter sempre alguém perto para se sentir mais protegido, como foi quando ele veio e pediu o Alex Teixeira e o Souza. Hoje é o Verratti. Então, eu acho muito difícil algum clube tirar o Verratti do Vasco, e principalmente pelo que ele ganha. Além de tudo isso que eu falei agora. Tem a idade, né, Fábio? Exatamente, né? E vai jogar no Cerro Porteño, vai jogar no Paraguai? Sério mesmo? É isso aí. Tem quantos anos o Verratti? O Verratti tá com 36 ou 37, deixa eu confirmar aqui. 37. Pois é. O Atlético pediu 20 milhões pelos 50%, exatamente. É muito dinheiro. O Bruno Henrique é muito mais jogador que o Verratti, todo respeito, vitorioso, caramba. Ele falou que esse ano ele termina de jogar. Esse ano ele tá pensando em aposentar. Final do ano ele se aposenta. Mas acho que cada clube vai ter que ter a sua responsabilidade para contratar. Exatamente. E é o que o Vasco está fazendo. O Vasco está trazendo jogadores por empréstimo, com opção de compra, não está comprando ninguém, não está tendo desembolso nesse momento. Então, é isso. Vamos começar falando sobre ataque, né? O Vasco pode perder Pablo Verratti. Verratti teria recebido uma proposta boa para deixar o Vasco da Gama, ele que perdeu espaço na última temporada, não vem sendo muito utilizado. E uma informação que circula lá na Argentina é que o Vasco pode encaminhar a contratação de um novo camisa 9 para a sequência da temporada, caso o Verratti deixe o Gigante da Colina. Um nome que teria ganhado força ali nos bastidores é do atacante Andrés Vombergar, argentino naturalizado esloveno. A informação foi publicada pelo portal Olé da Argentina. A diretoria do Vasco busca ali um centroavante com características parecidas a Pablo Verratti, né? Jogador de imposição física, bom no jogo aéreo e presença constante na área. Dentro desse perfil, o Vombergar aparece como um nome que pode ser interessante. O atleta está livre no mercado, terminou seu contrato recentemente e pode vir de graça para qualquer clube. Bom, esse Vombergar, a gente que faz conteúdo aqui de Vasco, eu já falei sobre esse jogador em outras janelas, né? Ele já teve o nome ventilado no Vasco
em outros momentos, em outras janelas. Então não chega a ser uma novidade, né, essa situação. Vamos ver até que ponto pode avançar mesmo a negociação ou até que ponto é cavada de empresário, né, tentando ali colocar o nome do jogador na mídia, colocar o nome do jogador ligado ao Vasco da Gama. A gente vai acompanhar de perto, tendo mais informações, a gente traz aqui no canal com toda certeza. Bom, vamos falar agora sobre um jogador que deve deixar o Vasco da Gama em breve. Juan Sforza. Juan Sforza está a caminho do San Lorenzo. O San Lorenzo avançou na negociação para contratar o Sforza por empréstimo. O Vasco está tentando ali ver a saída, né, para esse jogador que retornou de empréstimo do Juventude e não faz parte dos planos de Diniz para 2026. O interesse do San Lorenzo se intensificou nos últimos dias e a tendência é que o Vasco não se opõe a esse negócio. O objetivo é dar mais minutos ao jogador que perdeu muito espaço em 2025 e não agradou a comissão técnica de Fernando Diniz. O Sforza foi contratado no início de 2024 para ser titular no Vasco, né? Negociação feita ali por Alexandre Matos. Os valores da transferência giraram em torno dos 25 milhões de reais. Ele foi reserva na maior parte da sua primeira temporada no Vasco, com Hugo Moura e Matheus Carvalho atuando na posição. Em 2025, o Sforza atuou em apenas 5 oportunidades, 2 jogos do Brasileirão e 3 no Campeonato Carioca, e ficou fora da relação muitas vezes, seja com Carille, Felipe ou Fernando Diniz. É um jogador que foi contratado sob muita expectativa, né, depois de um bom pré-olímpico feito com a seleção da Argentina e uma longa negociação com o Newell's Old Boys, mas nunca conseguiu emplacar no Vasco da Gama. O contrato dele com o Vasco vai até o final de 2028. O Vasco emprestou Sforza ano passado no meio da temporada para o Juventude, mas o meia também não teve muita sequência na equipe gaúcha. Um empréstimo agora ao futebol argentino é visto com bons olhos, porque lá o volante já se destacou com a camisa do Newell's Old Boys. Eu acho que pode ser um caminho mesmo o Sforza voltar para a Argentina, ganhar mais confiança, jogar mais aqui no futebol brasileiro. Ele realmente não se adaptou. O Vasco tem de alguma forma recuperar esse investimento, né? É emprestar, torcer para ele jogar bem e depois negociar o jogador. Bom, vamos falar sobre mais um jogador que pode deixar o Vasco, que é o lateral esquerdo Leandrinho. A negociação para Leandrinho deixar o Vasco rumo ao Al-Sharjah, lá dos Emirados Árabes, está avançada. Mas o Vasco ainda está aguardando outras propostas pelo lateral. A oferta do clube árabe é considerada boa tanto para o jogador como também para o Cruz-Maltino. No entanto, no Vasco tem a expectativa de chegarem mais 2 propostas ainda nessa semana na mesa do clube. Uma do Real Salt Lake dos Estados Unidos e uma do Midtjylland da Dinamarca. Então, o Leandrinho não deve permanecer nessa temporada, deve ser negociado. Se não for para o futebol árabe, deve ir para o futebol dos Estados Unidos ou para o futebol da Dinamarca. Uma boa sorte também para o Leandrinho. Bom, vamos falar sobre o Saldívia, né? Vai assinar com o Vasco aí por 3 temporadas. Informação do Globoesporte.com é que o Vasco acertou a contratação do zagueiro Alan Saldívia. Após as negociações se arrastarem pelas últimas semanas, o Vasco, enfim, chegou a um acordo com o Colo-Colo nessa sexta-feira. O defensor uruguaio viaja ao Brasil nos próximos dias para realizar exames e assinar o seu contrato de 3 anos com o Gigante da Colina, com opção de renovação por mais uma temporada. A diretoria do Vasco havia encaminhado um acordo pela negociação para garantir 50% dos direitos do jogador. Na última quarta-feira, o Aníbal Sosa, diretor do Colo-Colo, chegou a afirmar que o clube chileno já havia aprovado a saída do zagueiro para o Vasco. No entanto, posteriormente, houve mais uma rodada de negociações para poder ajustar ali as porcentagens. A diretoria do Vasco fechou a compra em definitivo de 55% dos direitos econômicos do zagueiro. Posteriormente, o Vasco pode adquirir uma nova porcentagem. As negociações foram concretizadas com a intermediação do empresário Marco Vanzini. E para acertar essa contratação, o Vasco contou com o desejo de Saldívia, né? O zagueiro vê com bons olhos uma transferência para o futebol brasileiro e havia manifestado ao Colo-Colo a sua intenção de vir para o Gigante da Colina. O Diniz sempre foi o principal entusiasta da chegada do uruguaio.
A pedido do treinador, a diretoria do Vasco vem monitorando a situação do Saldívia no Colo-Colo desde agosto do ano passado e agora, na última semana, retomou as negociações para fechar essa contratação. Saldívia é cria das categorias de base do Defensor Sporting do Uruguai, chegou ao Colo-Colo em 2022 e jogou 94 partidas nas últimas 3 temporadas no futebol chileno. O Vasco entende que Saldívia será um bom nome para compor elenco na temporada de 2026, já que o Vasco quer reformular o setor defensivo com as saídas de Maurício Lemos, que não permanece, Lucas Oliveira, que vai para o Mirassol, enfim, o Vasco reformulando o seu sistema defensivo para essa temporada de 2026. Saldívia, agora sim, confirmado. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!